estudando, e como é edificante essa passagem. E cada dia mais que a gente vai se aprofundando, a gente percebe o quanto é importante nós sermos curados em nossa mente. E você acredita, irmãos, vou contar um testemunho aqui, até o meu olhar para as pessoas mudou. Devido a gente estar estudando, a gente aprendendo, a gente já começa a olhar com um olhar mais de misericórdia, um olhar mais de empatia pela pessoa. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa falou aquilo, mas às vezes pode ser algum trauma do passado, algo que esteja acontecendo com a pessoa ser curada, a pessoa precisa ser restaurada, né? Até as minhas atitudes assim, irmãos, como pessoa, tem mudado bastante, né? Eu propus desde quando Deus falou domingo, irmãos, acerca da visão que eu tive, que eu passei para os irmãos, eu tenho mudado a minha postura até sair dessa correria do dia a dia, irmãos. Essa correria do dia a dia não é de Deus. Pessoas estão correndo para lá, correndo para cá, e só estão ficando fatigados, tristes, calma, totalmente angustiado, irmãos. Então, eu quero andar no tempo de Deus, irmão. Quando a gente anda no tempo de Deus, a gente sente prazer e sente alegria em nosso coração. Então é muito importante isso, nós andarmos no tempo de Deus. Também quero aqui rapidamente falar para os irmãos, nós vamos no domingo, o nosso evangelismo, irmãos. Queria que todos participassem, né? Eu e o pastor Val, nós queríamos que todos participassem. Nós vamos estar aqui a partir das 8 horas, nós vamos orar até umas 9 horas mais ou menos, depois nós vamos sair com os panfletos, todo mundo uniformizado com a camisa, e nós vamos lá da ponta, vamos entrar na viela ali, né, da comunidade, e vamos vindo evangelizando, entregando panfleto, orando pelas pessoas, tá bom? Queremos que todos participassem, fazer um trabalho bem bonito. Quem sabe o pastor Val não vai com o violão também, né, pastor? Tocando aí, em nome de Jesus. Mas nós vamos adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. É preciso nós trabalharmos para o reino do Senhor. Amém? Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, irmãos, versículo 3 em diante. Prometo para os irmãos que hoje é rápido. Eu não vou entrar, vou falar só de uma terra. Vou falar só da terra que caiu no meio dos pedregais. Porque a de espinho, irmãos, a semente que caiu no meio de espinho é uma mensagem longa. E eu não quis entrar para mim não tomar muito tempo dos irmãos. Então hoje nós vamos falar sobre a semente que caiu no meio dos pedregais. Mateus capítulo 13, versículo 3 diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graça por mais essa oportunidade, Pai. É uma noite de cura, é uma noite que entenderemos, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, a semente que caiu no meio dos pedregais, Pai. Senhor, nos dá o discernimento. Senhor, venha nos curar por dentro, meu Pai, para que possamos viver as Tuas promessas. Pai, nos exorta, nos edifica e nos ensina. O Senhor tem total liberdade de estar em nosso meio essa noite. O Senhor tem total liberdade de operar e de conduzir, meu Pai, essa mensagem que vem direto do Teu trono para o coração da Tua igreja, Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas em nosso meio. Estamos vivendo tempos de cura, tempo de firmar raiz, tempo de firmar as raízes, porque veremos grandes coisas acontecer nessa casa de oração. Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar então, irmãos, sobre a semente que caiu no meio dos pedregais. Então Jesus aqui, ele é o semeador. A semente é a sua palavra. Então Jesus, ele vai dizer que quando o semeador, ele saiu semeando, uma caiu
ao pé do caminho e a outra caiu nos pedregais. Só que ao contrário da primeira terra, Diácono Lucas, a primeira terra que nós vimos era aquela que era compactada e não tinha condição nenhuma daquela semente nascer. Por quê? Porque ela caiu em cima e vindo as aves do céu as arrebataram. Só que ao contrário dessa primeira terra, a terra que a semente que caiu no meio dos pedregais ali, ela tinha uma condição mínima para germinar. O texto está nos dizendo que ela tinha uma condição mínima e logo a semente nasceu. Só que a semente ela nasceu rápido e já começou a brotar. Só que Jesus ele vai dizer que não tinha terra, não havia terra o bastante. Era como se você pegasse um monte de pedra e colocasse terra junto. Quem já plantou feijão no algodão? É mais ou menos aquilo. A água, o algodão, e logo o feijão cresce e você consegue ver as raízes. Então essa terra não tinha terra o bastante. Por quê? Porque era pedra misturado junto com terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a importância de nós termos raízes. O solo rochoso é o segundo tipo de coração. A semente neles lançada, irmãos, todo mundo podia ver as suas raízes por fora. Só que, como a raiz ela estava exposta, quando vinha aquela temperatura muito forte, aquele calor escaldante, aquele tempo de seca, tempo de aridez, a planta ela não suportava. E quem é representado por esse tipo de solo? Quem é esse tipo de mente? Qual é o tipo dessa mente? Está lá em Mateus capítulo 13, 20. O próprio Jesus, ele responde. Vai dizer assim, ó: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então você perceba aqui, pastor Val, que a semente ela cai, ela tem uma condição mínima e logo ela nasce. Então quer dizer, é a pessoa que entra por essas portas, pastor Val, como o culto de domingo, ela recebeu a palavra, ela saiu alegre, ele saiu alegre daqui. Então é a pessoa que logo que recebe a palavra, entra uma alegria muito grande em seu coração, mas não tem raiz em si mesmo. Versículo 21. Antes é de pouca duração. Está falando de inconstância aqui. Sabe quando eu sei quando eu não tenho raiz? Quando eu sou inconstante naquilo que Deus me deu para me fazer. Quando eu sou inconstante na minha fé, na minha vida cristã, eu não tenho raiz. É fácil você pegar um pé de alface ou uma planta pequena, que as raízes são curtas, e ficar mudando ela de vaso. Eu vejo a Cris lá, a Cris pega uma aqui e coloca aqui, é fácil. Mas pega uma árvore grande e muda ela de lugar. Você não consegue. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó? A pessoa ela vem, ela é impactada pela palavra, recebe a palavra com alegria, só que essa pessoa ela não tem raiz. Então o que acontece, pastor Edmilson? É de pouca duração. A pessoa ela é inconstante. Ela sai daqui com a palavra, ela sai daqui com a promessa,
Vamos supor que a pessoa esteja passando uma luta dentro do seu lar. Ela sai daqui, ele sai daqui com essa palavra que Deus vai dar vitória, que Deus vai fazer, mas quando ele chega dentro do lar e depara com o enfrentamento que tem que enfrentar, logo esmurece, porque é inconstante. Vive pelo cenário que está rodeando, vive pelas palavras que estão sendo faladas. Então olha só para você ver, irmão. Então, ó, presta atenção. Nesses últimos dias, a igreja, irmãos, não pensa você não, vai passar por muita perseguição. E essa palavra é para os últimos dias. É necessário que nós firmamos as nossas raízes. Por quê? Para que no momento de perseguição a gente não venha sucumbir, a gente não venha desanimar. Então vamos voltar para o texto aqui. Vamos lá. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Pessoas inconstantes. Então vamos lá, o que é uma pessoa inconstante? Uma hora eu estou crendo, outra hora eu não creio. Uma hora eu creio mais ou menos. Uma hora minha fé está lá em cima. Uma hora eu quero fazer tudo, outra hora eu não quero fazer nada. Outra hora eu falar, se der oportunidade eu faço. O que é isso? Uma pessoa inconstante. Vida de oração inconstante. Nós temos que ter uma disciplina na oração, irmãos. Eu não posso vir aqui como na consagração orar 4 horas seguidas e ficar o resto da semana sem orar. Eu não posso orar a cada 3 dias, cada 5 dias. Eu tenho que ter uma vida de oração. Então, ou seja, a pessoa ela recebe, mas logo acaba. Por quê? Porque é de pouca duração. Aí o que Jesus vai falar? E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, ó, deixa eu dizer algo para você aqui, irmão. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Chegando a angústia por causa da... Você acha que você serve a Deus vai ser fácil, irmão? Você acha que você servir a Deus vai ser fácil? Você acha que fazer a obra de Deus todo mundo vai bater palma para você? Você acha que o diabo lá no inferno vai falar assim: parabéns, irmã Rosa, o culto de domingo as irmãs louvou, o céu desceu, o diabo está lá no inferno batendo. Ele vai fazer alguma coisa para perseguir. Você acha que o diabo, parabéns, diácono Lucas, você está evangelizando, orando, trabalhando para Jesus, que legal, você está tirando as almas daqui do inferno e levando para o céu. Não. Vai vir perseguição, irmãos. E nós veremos isso um pouquinho mais para frente. Mas chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então vamos lá então. Eu fui buscar, irmãos, essa palavra, essas duas palavras no original: angústia e ofensa. Vamos lá então. A angústia, irmãos, está lá no... Abra comigo em João capítulo 16, versículo 33. É preciso que isso fique bem firmado, irmãos, para que a gente entenda que caminhar com Jesus não é só rosa, não. Caminhar com Jesus não é vai dar tudo certo, vai ser tudo alegre. Não. Vamos lá. Palavras do próprio Cristo, ó. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. Aonde nós vamos ter paz? Em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflição aqui é a mesma palavra de angústia lá. Então essa palavra no grego é tílips. Sabe o que significa, irmãos? Sabe o que significa? Ó, pressão. Você vai receber muita pressão. Sabe o que significa, irmão? Opressão. Vai ter muita opressão contra a tua vida. Jesus está dizendo isso, ó. Jesus está dizendo isso, pastor, ó.
No mundo você vai ter pressão, vão te pressionar por causa da palavra, vão te pressionar por causa da sua fé, vão te pressionar porque você me aceitou um dia, vão te pressionar porque você vai pregar minha palavra, vão te pressionar. Opressão, estresse, mas isso é por causa da palavra, viu, irmão? Esse estresse por causa de dinheiro, não, é por causa da palavra. Tem pessoa vivendo em estresse porque está devendo aí, ai, Jesus é luta. Não, tá? Porque você gastou demais, se enforcou. Isso aqui é por causa do Evangelho. O que Jesus disse lá? Vendo a perseguição por causa da... Então esse estresse aqui não é esse estresse do dia a dia nosso, não. Isso aí é porque nós não sabemos administrar o nosso tempo, não sabemos administrar o nosso dinheiro. Esse estresse aqui é por causa da palavra. Então lá no trabalho, vamos supor, dar um exemplo lá, no trabalho do pastor de vamos dar um exemplo. Ele vai ficar estressado porque está evangelizando alguém e alguém insultar ele fica estressado. Aquilo ali fica um pouco ocioso, estressado. Então vamos lá. Angústia, tribulação, adversidade, aflição. Olha só, por causa da palavra. Vão te fazer pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição. Aí Jesus ele vai mais profundo ainda. Jesus vai dizer assim, ó, vão te espremer, vão te esmagar, vão apertar, vai ter sofrimento. Imagine colocar a sua mão em uma pilha de coisas soltas e comprimi-la manualmente. É como se você estivesse debaixo de um escombro, debaixo de alguma coisa e você seja apertado. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Então vamos lá então. Uma pessoa que tem raiz, ela suporta isso? Não vai suportar. Você acha que é fácil servir a Deus, irmão? Ainda mais, irmão, me desculpa a minha sinceridade, mas esse evangelho que o cara vem de brinco na igreja, que o cara faz tatuagem, que o cara bebe uma cerveja, você acha que vai aguentar isso? Jesus está dizendo, no mundo tereis aflição. A palavra no original, irmãos, ela foi traduzida para nós, aflição, mas no original é espremer, esmegar, apertar, viver sobre muita pressão. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vindo a perseguição por causa da palavra, vindo a angústia, chegada a angústia, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você acha que o diabo é igual aquela música lá da Ludmilla, em tempos de guerra, irmãos? Por que o apóstolo Paulo disse assim, ó, orar sem cessar? É no trabalho você ter chorando, é na sua casa você ter chorando, é dentro do carro você ter chorando, é você caminhando na rua você ter chorando. Você está em constante oração. O cristão tem que viver em constante oração, irmãos. O certo é nós nem levantarmos, irmão, quando nós abrimos os olhos, já dobrar o joelho ali e fazer uma oração, porque você pode ter certeza que um dia, esse dia vai ser dia de guerra. Agora, me desculpa, queremos viver de qualquer jeito, sem orar. Eu me coloco no meio também, irmãos. Não temos um tempo de qualidade com Deus. Aí vive estressado, vive nervoso, vive irritado. Vou abandonar, vou largar tudo, vou fazer isso, porque não sabe do que quer. Eu falo isso de mim, irmãos. Quem nunca viveu uma fase dessa? De querer abandonar tudo? Eu já vivi. Uma fase querendo abandonar ministério, abandonar a igreja, abandonar isso. Eu já vivi essa fase. Eu estou falando aqui porque eu já vivi essa fase. Ah, vou abandonar, eu vou largar. Mas sabe quando aí eu parei para perceber, Diácono Lucas, que o problema não era nas pessoas.
O problema era porque eu não tinha comunhão com Deus. O que Jesus disse lá em João 16:33? Em mim, onde nós vamos ter paz? E como que eu só chego em Cristo? Através da oração. Pode perceber para você ver? Começa a notar. Quando você tira um tempo de oração, quando você tira um devocional com Deus, a casa pode estar de perna para o ar. Você está em paz, você está em Cristo. Se você tiver com dinheiro na carteira, Lucas, a rua chegar, Lucas, dá 100 reais. Você está em paz, está aqui. Vai lá comprar o que você tem que comprar. Irmão, você está em paz. Porque você está em Cristo. Você já não liga o que as pessoas falam. Você já não vive porque as pessoas estão falando. Porque você está em paz. Você está em Cristo Jesus. Vamos lá, que eu não quero fugir da linha raciocínio. Agora a palavra se ofende, irmãos. Ofender, no original. Mateus capítulo 11, versículo 6. Vamos lá. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Então a palavra ofender é a mesma coisa de escandalizar. Essa palavra no original é escandalizo. Originalmente é colocar uma armadilha ou obstáculo no caminho. Então vamos lá então. Quando você se ofende porque as pessoas falaram, quando você se ofende pela perseguição, pela luta, pela angústia, é a mesma coisa de você cavar uma armadilha para você mesmo cair. Você mesmo cai. Você mesmo cai. Ah, eu me escandalizei porque estou passando uma luta, eu estou passando isso, aquilo, vou abandonar. Aí eu abandono. É como se eu cavasse um buraco e eu mesmo caísse dentro dele. Eu estou armando uma armadilha contra mim mesmo. Por quê? Quem é o maior prejudicado? Vamos supor, se eu chego aqui para o pastor Val, eu vou sair da igreja, pessoal, não quero mais ser crente, estou entregando meu ministério para o Senhor. Ele vai ser o maior prejudicado? Ele não, ele vai tocar o barco. A igreja com certeza vai continuar. Só quem vai cair dentro do buraco? Sou eu. Então é a mesma coisa de eu cair dentro do buraco. Aí eu tenho uma esposa abençoada, tenho uma casa, tenho um trabalho, meus filhos estão com saúde. Aí eu chego porque eu me escandalizei, entrego tudo na mão dele. Aí eu coloco tudo a perder, tudo a ruína. Quantas pessoas não estão fazendo isso, irmãos? Porque vivem numa inconstância, não tem raiz espiritual. Deus lança, mas de repente aquela semente ela frutifica um pouco, mas sai, frutifica um pouco, mas sai. Por quê? Só vive numa inconstância muito grande espiritualmente, irmãos. Aí a pessoa abandona. Quem não conhece pessoas que se afastaram aqui, irmãos? Olha a vida da pessoa como está hoje. Se você conhecer alguém, lembre da pessoa como ela era dentro da igreja. A família dela como era dentro da igreja. E olha como é hoje. Porque a pessoa armou uma própria armadilha para ela mesma. Ainda mais entregar você, principalmente, vamos supor eu, que sou pastor, eu chego e entrego o meu cargo para ele. Sem Deus falar nada, arrebenta com tudo. Eu arrebento com a minha família. Eu puxo minha esposa, meus filhos, tudo para baixo. Por quê, irmãos? Porque não tem raiz. Eu deixo que as pedras permaneçam dentro da minha mente. Eu deixo que as pedras permaneçam dentro de mim. Eu me torno uma pessoa inconstante, irmão. Aí Deus vem, lança a semente, cresce um pouco, logo morre. Vem o sol, vem a aridez, o tempo de seca e acaba destruindo tudo. Então olha para você, a palavra angústia e a palavra ofensa. Quando você se ofende, escandaliza, irmãos. Porque alguma coisa está acontecendo, toma cuidado. É o diabo querendo usar você para você armar uma armadilha para você mesmo.
você mesmo. Vou contar um testemunho aqui, eu não tenho vergonha não. Quando eu cheguei para o pastor Val, irmãos, pastor, eu estou mudando de igreja. O pastor Val olhou para mim do nada, irmão. Mas por quê? Pastor, eu estou mudando de igreja e tal, conversei com ele. Irmão, fiquei 1 ano fora. Fui numa outra igreja e tal. Só que não era o propósito de Deus estar em outra igreja, eu tinha que estar aqui. Como que eu cheguei aqui? Arrebentado. Minha esposa não cantava, não exercia o ministério. Eu também não exercia aquilo que Deus me chamou. Quase acabei com tudo. Foi. Uma decisão errada que eu tomei. Não tenho vergonha de falar isso. Porque eu me escandalizei. Eu olhei para o homem. Eu olhei para isso, olhei para a circunstância, olhei para aquilo. O que eu fiz? Eu cavei uma armadilha para mim e para minha família. Foi o ano que eu e a Cris, nós sentamos e falamos até em nos separar. Não tenho vergonha de falar. Uma atitude minha, eu quase destruí meu casamento. Porque eu entreguei aquilo que não era para mim fazer. Porque eu estava numa inconstância espiritual. Deus lançava a promessa, mas estava dentro, tinha pedras dentro de mim. Crescia, quando vinha a perseguição, a luta, murchava. Crescia, vinha a perseguição, a luta, e murchava. Não estamos livres. Os discípulos perceberam que o mestre não eliminava todos os obstáculos. Jesus, irmãos, pegando essa palavra de João capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele não elimina todos os obstáculos da sua vida. Porque alguns obstáculos vão aprendizagem e crescimento para você. Lembra que a primeira terra, a gente tem que pegar as dificuldades e servir como um arado para movimentar a terra, para que a semente caia? Então é isso. Então Jesus não vai tirar as dificuldades. Deus pega o povo do Egito, coloca na onde? No deserto. Por quê? Jesus queria curar eles. Jesus queria curar eles. Então Jesus não vai eliminar todos os obstáculos, irmãos. E ainda mais, presta atenção, o que ele está dizendo? Que a perseguição vai vir por causa da palavra. Um tempo atrás não queriam prender pastor para fazer casamento aí? Não queriam? Fizeram uma lei lá. Pastor Val falou, eu vou preso. E assim, irmãos. Se chegar a esse ponto aí, Edmilson, nós vai ter que enfrentar a cadeia junto, irmão. Mas nós não vamos abrir mão da nossa fé. Entendeu, irmãos? Então a perseguição vai vir. Você vai ser perseguido. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Vão te levar para lugares onde você não quer ir. Vão aceitar vocês. Tem um livro, se você puder ler, compre. Chama As Catatumbas de Roma. A igreja entrava no cemitério para fazer o culto. E dessas perseguições, a mãe não queria negar a fé. Os soldados romanos pegaram a criança de 6 anos, amarraram a mãe, e o soldado pegou a espada e começou a cortar o couro cabeludo. E a criança chorava, gritava. E a mãe falava assim: não negue a Jesus. Nós vamos tombar aqui, mas nós vamos nascer no céu junto com o nosso Salvador. Imagine, Paula, você mãe, vendo alguém fazendo mal para os seus filhos. E era só dizer assim: ó, eu não aceito a Jesus. Era só falar assim: não quero Jesus. Que eles paravam. Mas ela falava: não fale nada, filho. Nós vamos tombar aqui, mas nós vamos nascer. Perseguição por causa da palavra. Ninguém vai te aplaudir, irmãos. Ninguém vai te aplaudir. Eu não estou falando perseguição entre os irmãos. Viu? O que nós temos aqui, nós somos como uma família. E existem alguns desacertos, sim.
Temos que ter sabedoria para lidar com isso. Mas eu estou falando perseguição de fora. Porque aqui dentro, irmão, não tem perseguição. Aqui tem que ter perdão. Se o Edmilson falou algo que me magoou, eu tenho que perdoar ele e continuar firme junto do lado dele. Mas eu falo lá fora, perseguição de pessoas usada pelo diabo, o próprio demônio, criando circunstâncias para arrancar você da presença de Deus. Então não existe perseguição aqui dentro da igreja, irmãos. Eu sou contra esse tipo de mensagem. Eu não aceito esse tipo de mensagem. Ah, porque meu irmão está me... Não, é um desacerto. Vamos acertar as contas. Vamos ter conversas difíceis. Precisamos aprender a ter conversas difíceis, irmãos. Lucas, não gostei que você falou aquilo para mim. Te perdoo, por favor, não fale mais. Precisamos aprender a ter conversas difíceis e acertar as pontas, como nós acertamos dentro da nossa casa. Perseguição é de fora. Esse negócio de hino, né, pastor? Ah, porque avisa que eu estou aquele hino lá, né? Avisa que eu estou de pé. E quem falou, irmão, isso é diabólico. Desculpa, você ensina, é diabólico. Mensagem que as pessoas pegam a passagem de José. Irmãos, quem vai te perseguir? Uma vez eu entrei numa igreja, Lucas. O rapaz falou, sabe quem vai te perseguir, irmão? O cara pregando sobre a passagem de José. Olha do seu lado aí. Aí todo mundo olha, né? É esse irmão que está do seu lado que vai te perseguir. Eu falei, que demônio é esse? Que demônio é esse, irmão? Isso é demônio. Isso não é de Deus nunca. Me desculpa. É a realidade, irmão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, para mim encerrar. Estou encerrando, irmãos. 9 horas eu já estou encerrando. Então, Jesus nunca fez promessas que vai ser tudo bem, irmão. Até aqui entendemos. Mas qual foi a promessa de Jesus para nós? Que no meio da perseguição Ele prometeu nos dar força na fraqueza e nas nossas fragilidades. Prometeu dar refrigério nos nossos fracassos, coragem nos momentos de desespero. É por isso que o salmista ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. O que Jesus disse em Mateus? Disse assim, estarei convosco até a consumação do século. O que Jesus disse em João 16:33? Aonde nós vamos ter paz? Em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos nele e Ele está em nós. E se Ele caminha conosco, nós teremos paz, teremos refrigério no meio da luta, no meio da angústia. E nós poderemos bradar igual Abacuque bradou, ainda que a figueira não floresça, ainda que, mas todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Aleluia. Homens que entenderam isso. Daniel na cova dos leões foi perseguido por causa da palavra, mas ele tinha raiz, irmão, e não deixou que a opressão, não deixou que as pedras arrancassem a promessa de Deus. Os 3 jovens dentro da fornalha foram perseguidos, foram jogados na fornalha, mas ele diz assim, eu não vou me dobrar, porque eu sei quem tenho crido, eu sei o dono da promessa. Esther, irmão, quando ela estava lá, e o povo estava sendo condenado à morte, mas Esther orou, porque ela tinha raiz, irmão, tinha raiz. Pedro, irmãos, antes do Pentecostes, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus, mas depois que ele tinha raiz, depois que ele foi curado, em Atos capítulo 4, o diabo tentou pegar ele no mesmo erro. Sabe o que aconteceu? Ele olhou e disse assim, eu tenho que obedecer vós ou obedecer a Deus. Vocês vão me matar, mas eu prefiro obedecer a Deus e não vou negar a Jesus. Glória. Pessoas, precisamos olhar de frente o problema e enfrentar ele, irmão. O que Davi fez com o gigante? Olhou no olho do gigante. Precisamos... Qual é a melhor maneira de enfrentar os problemas? Lançando raízes profundas na nossa mente, irmão. Sabe, eu já falei isso e vou repetir. Você precisa
que o apóstolo Paulo fala na passagem da Santa Ceia lá? Examine-se o homem. Está na hora, irmão, de você entrar no quarto e começar a olhar para os seus defeitos. Cara, onde eu preciso melhorar? Poxa, eu estou perdendo. É para mim ter uma... A palavra diz que é para mim ter uma vida plena na presença de Deus, mas eu só vivo no estresse, só vivo nervoso, vivo isso, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de fazer nada. Está na hora de se trancar no quarto e falar assim: o que está acontecendo comigo? Você precisa se conhecer. Você precisa saber o que está acontecendo com você. Por que essa inconstância toda? Esqueça as pessoas, irmão. Esqueça a perseguição, esqueça a luta. Olhe para você, examine-se você. Como eu disse aqui, o diabo ele não vai te aplaudir. O diabo vai querer te destruir. E como nós lançamos raízes profundas? Vamos, e aqui eu encerro. Salmo de 92. Salmo 92, irmãos. Aleluia. Salmo 92. Vamos lá? Salmo 92, versículo 12 e 13. Que diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha só, eu não quero pegar a palmeira, mas eu quero pegar aqui o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele é conhecido como, é símbolo de força, é símbolo de perseverança, e é símbolo de eternidade. Aleluia. O cedro do Líbano chega a 50 metros de altura, com a sua circunferência 14 metros de largura. Então, quando as pessoas olhavam para o Líbano, olhavam para o cedro e falavam: essa nação é uma nação forte. Olha as suas árvores como são. Não caem, não são destruídas. E o que o salmista está dizendo aqui? Que o justo será como o cedro no Líbano. O que estão plantados na casa do Senhor vai fazer o que, irmão? O que é para nós fazer? Florescer nos átrios do nosso Deus. Aí ele vai falar, ó: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para o quê? Para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Um homem que pregou o evangelho até os 99 anos agora, Billy Graham. 99 anos. O homem ganhou mais de 5 milhões de almas para Jesus. Mesmo na perseguição, ele anunciava. A última mensagem dele, coloca lá no YouTube, você chora. Ele pregando a mensagem da cruz. Ainda na velhice nós daremos frutos, irmãos. Aleluia, sim. Crescimento e resistência. Ó, nos 3 primeiros anos, irmã Irene, quando você pega a semente do cedro e planta, nos 3 primeiros anos, ela nasce 1,5 metro para baixo e só 5 centímetros para cima. O que está fazendo? Raízes. Ela tem um sistema, quem estudou, irmãos, ciência, vai saber. Ela tem uma raiz chamada raiz pivotante, que é uma raiz comprida, que cresce do tamanho da árvore, e ela desce. Essa raiz é tão forte, que lá no subsolo, se ela encontrar alguma rocha, e se essa rocha estiver fraca, ela trinca a rocha no meio. Então, ela começa a crescer a partir dos 4 anos para cima.
Então nos primeiros 3 anos ela cresce para baixo, vai lançar raiz. Raiz é importante para quê? Trazer nutriente, trazer a água. Você está entendendo por que agora essa semente que caiu nos pedregais, ela morreu? Porque não tinha raiz, não tinha onde buscar água no tempo de sequidão. A nossa vida é como as 4 estações, irmãos. Tem hora que o inverno chega. Quem passa e vê os ipês aí, os ipês rosa, ipê amarelo, você vê que está caindo as flores, irmão? Porque chegou o inverno. Tempo de aridez, tempo de sequidão. E o que vai fazer essa árvore sobreviver? É a raiz dela lá embaixo. Você pode passar numa árvore e não ver uma folha nela, mas ainda ela está lá. Se você cortar o caule dela, vai sair uma seiva, porque a raiz está trazendo nutrientes para aquela árvore. Sabe por que Jó disse: ainda há esperança para a árvore cortada? Jó olhou para um toco de árvore. Quem foi no monte aqui, ó, tem um monte de árvore cortada no monte. Pode perceber que brota brotos em volta ainda, por causa da raiz que está lá embaixo. Está na hora sair dessa inconstância espiritual. Está na hora de vencer o medo. Está na hora de entender que você vai passar por perseguição, sim. Passar por calúnia, sim. Passar por engano, sim. O diabo vai te perseguir. O diabo vai armar laços contra a sua vida. Mas você não será atingido se você permanecer firme na presença de Deus, lançando raízes profundas. No tempo certo você florescerá e Deus abençoará a sua vida. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. E por ser um crescimento lento, diaconisa Ana, essa árvore, o cedro, por ela crescer lento, existem fungos e bactérias. Mas sabe o caule dela? É compactado. E nada pode entrar, nenhum fungo e nenhuma bactéria. Porque se esse fungo e essa bactéria conseguem entrar dentro do cedro, uma árvore que tem 14 metros de largura, circunferência e 50 metros de altura, um fungo daquele tamanho derruba aquela árvore. O que é, irmão? Cada vez que você cresce lançando raízes, é como se você colocasse a armadura da fé, irmão, e já nenhum dardo do inimigo pode te atingir mais, e nenhuma palavra pode te atingir mais. Sabe por quê? Porque você sabe o que você quer, você sabe o que Deus tem na sua vida, você sabe a sua vida como está com Deus, e o diabo não tem poder de roubar a promessa de Deus, e a semente vai frutificar dentro da tua vida. Eu creio, Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Então, irmãos, está na hora de não sermos mais inconstantes e entender que nós vamos sim passar por luta. Vai ter momento de pressão, calor, vai ter momento de bastante angústia, mas nós estaremos escondidos em Cristo Jesus, e Ele fará a promessa dele frutificar na nossa vida. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Entendemos que existem tempos de seca, tempos de escassez, Pai, tempos de luta, e cada vez que nós entramos por essa porta, nós recebemos a tua promessa, Senhor, a tua palavra, porque nós aprendemos que o Senhor é o semeador. Mas nós não podemos deixar que as lutas queimem, seja como um calor que destrua